O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, nosso outono espiritual. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso 23. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, aquelas chuvas do outono e da primavera, como no passado. Essa chuva de outono, conhecida também como chuva temporã, chuva serôdia e chuva temporã, são expressões bíblicas que designam os períodos chuvosos lá na Palestina. E a chuva temporã significa o período chuvoso que ocorre no outono, já a chuva serôdia significa o período chuvoso que ocorre na primavera. Então Deus aqui fala através do profeta Joel que ele deu essa chuva, que tem uma conotação também muito clara no campo espiritual, quanto ao irrigar a terra árida. E eu lembro, inclusive, no tempo que a gente cantava na noite, os pastores também foram músicos, sabem muito bem, a famosa música aquela da Elis com Tom Jobim, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É um trecho da famosa música cantada pela saudosa Elis Regina, que justamente resume a transição do verão para o outono no mês de março. O sol e as altas temperaturas são substituídas por chuvas e dias mais curtos, inclusive. Por isso é necessário se precaver até de doenças. Tem irmão que pegou gripe já por esses dias, sabe o que eu estou falando. Muito comum nesse período. O outono começou inclusive na semana retrasada, dia 20 de março, às 18h25. E vai até o próximo dia 21 de junho. E a estação é marcada pelo período de transição entre a época mais quente e úmida, que no caso é o verão, para a estação mais seca e fria, que é o inverno. A origem da palavra outono vem do latim autumnus, que significa amadurecer, época propícia para a colheita, tempo de colher. Mas o que significa tudo isso, pastor? O que tem a ver isso com o outono da vida? Outono é o tempo de transformação e mudança, de ênfase para outras atividades, para o crescimento interior. É o período do ano para se avaliar tudo aquilo que foi plantado, que foi colhido. E tão somente agradecer a Deus pela colheita, tendo ela sido farta ou escassa, não importa. Essa gratidão é imprescindível, é condição sine qua non para que Deus continue abençoando as tuas próximas semeaduras e você possa desfrutar o melhor dessa terra. E isso serve como um aprendizado quanto ao real significado do que é realmente gratidão. Espiritualmente, o outono indica a morte do velho e o renascimento do novo, ou seja, quando nós nos despojamos do velho homem e damos lugar a esse santo, a essa santa, que se torna membro de um corpo chamado igreja, que não tem nada a ver com o santinho do pau oco, como aquele adágio popular que se fala, e também não tem nada a ver com aquelas imagens de barro, de gesso, de ferro, que a religião muitas vezes católica e africana nos apresenta. Não, absolutamente. Santo aqui no caso quer dizer separado. É aquele que Deus separa para ter uma relação direta entre não mais apenas o Criador com a sua criatura, mas o Pai com seu Filho, com a sua filha. E a partir desse posicionamento, nós começamos a buscar esse Deus de todo o coração e começamos a desfrutar daquela paz que excede a compreensão humana, a paz que excede todo o entendimento, como o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses 4:7. E você começa a despertar mais sensibilidade no teu espírito, harmonia do amor ao próximo, proteção para as pessoas que amamos, sementes que renascerão na primavera, folhas de plantas da estação, assim como seus deliciosos frutos, ou seja, tudo aquilo que a própria estação do outono nos mostra, como as folhas que vão dando lugar a novos brotos. Assim Deus quer que nós renovemos também a nossa vida familiar, nos despojando de coisas que evidentemente não nos permite avançar, não nos permite frutificar na próxima estação. É o que Deus quer nos ensinar aqui essa noite, para que nós comecemos a entender que é nesse processo de perda, de aparente prejuízo, que nós estamos, na verdade, frutificando, aleluia, na presença de Deus. E essa proteção vem do alto. É algo que no primeiro momento você vê aquela árvore toda pelada, parece que ali não vai nascer mais nada, é um processo de hibernação, muito comum agora nessa transição de outono para inverno, e de repente começa a vir a estação da primavera, depois nós conseguimos contemplar aquela florada novamente e aqueles frutos deliciosos que nós desfrutamos. Assim deve ser a vida do cristão, assim deve ser a vida de todo ser humano, mas a humanidade não quer se resignar a esse tempo que Deus prepara para a humanidade, para que haja uma renovação, para que haja um arrependimento. Essa fase de introspecção, assim deve ser nos dons, inclusive. Quando nós nos voltamos para o nosso próprio eu e nos renovamos
crendo que Cristo é Senhor, que Deus é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, nós vamos entender todos os processos de Deus na nossa vida. Quando reputamos por perda, muitas vezes é ganho. E aquilo que você está vivendo hoje como uma aflição nada mais é do que uma preparação de uma escola para coisas muito maiores. É o tempo dessa introspecção, um reencontro com o nosso interior, em que nos preparamos para sobreviver física e espiritualmente durante, por exemplo, os meses de inverno. A estação do outono nos ensina que devemos nos despojar do nosso eu para nos tornarmos fecundos, abrindo mão daquilo que já não cabe mais em nossas vidas. Tem gente carregando malas, carregando tranqueiras, relacionamentos que não cabem mais, e aí, não, mas eu quero, ele não presta, mas eu amo. Ruim com ele, pior sem ele. Para com isso, irmão. Isso é um processo natural de folha podada, de folha arrancada nesse processo de outono, porque Deus quer renovar a tua vida em outras coisas. Tu está num processo evolutivo e não está entendendo. Continua preso aquelas folhas secas que não tem mais nem viçosidade para poder te nutrir, para poder te dar vida e vida em abundância como Deus quer que nós tenhamos como igreja. E é justamente esse processo do outono, e depois ver brotar como um dom generoso de Deus o bem que foi semeado. O outono é tempo de trocar as nossas vestes, um tempo de redenção. O outono é bem mais que um tempo sombrio ou cinzento de folhas secas ao chão. Não. É tempo de refletir sobre o que nos impede de sermos pessoas melhores e o que nos impossibilita até de crescer. Da mesma forma que as árvores deixam suas folhas caírem ao chão para permitirem espaço para o nascimento de novas folhas, de vida nova, assim nossa vida precisa deste tempo de esvaziamento e de recomeços. Jesus, ele inclusive respondeu aos religiosos comparando os sinais da natureza aos sinais dos tempos. Quando ele conversa com os fariseus sobre coisas espirituais as quais eles não conseguiam discernir, como essas que nós estamos fazendo aqui essa noite, metaforizando o outono como forma de transformação na vida do crente. E muitos com o coração empedrado, com o coração duro, aquele coração preconceituoso que não consegue dar ouvidos ao que se fala aqui, como se fosse apenas um barulho de mangangava, aqueles marimbondos, como barulho de lata. Não, aqui é a palavra, é o verbo que se fez carne, descrito nas Escrituras. É disso que nós estamos falando aqui hoje. E Jesus respondeu a esse tipo de gente que não dá crédito a essa transição, a esses processos da natureza, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos de 1 a 4, quando os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova. Vou tirar uma onda com esse Jesus, quero saber se ele é mesmo ou não é o Filho de Deus, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E Jesus respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, assim como uma das estações que a gente está falando aqui, especificamente do outono, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera, promíscua, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será enviado para vocês, a não ser aquele de Jonas, que já foi falado lá no Antigo Testamento, no próprio livro de Jonas, no capítulo 1:17, quando o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe por 3 dias. O sinal mais importante que a igreja tem acesso e compreensão é justamente, paradoxalmente, aquele peixe, contrariamente àquilo que os fariseus pensam ser muito espiritual, contrariando tudo aquilo que eles tinham como prerrogativa. Não, a gente serve um Deus vivo, porque a gente serve a lei de Moisés, e esse cara, tal filho da Maria, filho de José, vem com essa resenha aí, então vamos provar ele, vamos ver o que ele tem de verdade. Que negócio é esse? Mostra um sinal do céu, mostra para eu saber se tu é o cara ou não é. Foi isso que o fariseu fez, e é isso que muitos ainda fazem no dia de hoje, não entendendo que a maldade dos fariseus e dos saduceus era o próprio amor pelo mundo, o puro adultério espiritual que cegou o seu entendimento. Existem muitos cristãos, inclusive, amando mais as coisas do mundo do que amando a Deus, e caem nesse mesmo laço de fariseu. Pode conhecer a Bíblia, pode até se auto-intitular como cristão, mas não vive, de fato, o Evangelho, que é a prática do amor. Eles têm a presunção de que conhecem as Escrituras, se acham mais importante de um neófito que está chegando agora com o coração puro, sincero, como os irmãos que estão chegando agora no cordão e começam a abrir a Bíblia e já começam a entender coisas que veteranos, muitos velhos, como a própria Bíblia descreve, de igreja, e não conseguem entender, porque tem a presunção que, pelo muito frequentar, pelas tradições que eles foram passadas de pai para filho, acham que eles são os donos da verdade. É o mesmo espírito que havia naquele tempo, existe hoje, como o maior sinal que seria o milagre da ressurreição de Cristo, um sinal maior do que qualquer um dos demonstrados pelos antigos profetas e mensageiros de Deus, irmãos.
E consequentemente um sinal que provou que Jesus era muito superior. O sinal de Jonas é uma chamada ao arrependimento para que nós venhamos acreditar, crer em Jesus. Assim como ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, Jesus ficou 3 dias até ressuscitar. É isso que Deus quer nos ensinar através do seu evangelho, metaforizando muitas coisas que a gente vê no dia a dia, a interpretação dos tempos, e não conseguimos a interpretação espiritual de Jesus. O Paulo fala ao povo de Filipos, ali na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos de 7 a 9, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que o Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero, eu reputo como se fosse esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo está dizendo que aquilo em que ele poderia se gloriar, pelo estudo que ele tinha, pelo conhecimento ou pelas riquezas, deveria ser colocado no chão, assim como as folhas de outono das árvores que caem, para que se tornasse adubo, para só assim ele poder frutificar. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Deus no dia 12 de outubro de 2005, tudo aquilo que eu reputava como tragédia na minha vida, na verdade foi lucro. Eu só vim entender depois, muito depois. Há perdas que são necessárias, inclusive na parte material, há perdas que são necessárias na parte emocional, relacionamentos que estão fora da direção de Deus, e há pessoas que estão amarradas como que por feitiçaria, umas presas a outras, umas casadas contra a outra e não com a outra, jamais tornar-se-ão um só espírito, ainda que tenham se tornado uma só carne, porque até com a prostituta tu te torna uma só carne. Mas quando chega a situação certa, quando chega o tempo certo, como se fosse o tempo da poda, que aqui no caso não é isso que a gente está falando. Aqui são folhas que são arrancadas pelo próprio vento, assim como o Espírito Santo sopra sobre a igreja e faz com que nós sejamos renovados com novas brotações. Deus quer essa noite que você entenda que esse período que a própria natureza, a meteorologia tem nos mostrado, é para a gente aprender que espiritualmente, tal qual eram os sinais que Jesus dizia, que assim como vocês entendem os sinais que hoje vai chover, ou amanhã vai fazer sol, vai fazer frio, vai fazer calor, esses sinais que nós temos visto hoje, não só na natureza, mas também nos eventos políticos, nos eventos da economia, nos eventos religiosos que a terra tem passado, o esfriamento do amor, essa apostasia, tudo isso corrobora para aquilo que Jesus tem dito, que em breve ele voltaria para buscar a sua igreja. Veja que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos de 23 a 25, nos diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, semente que se corrompe, não, mas de uma semente que não pode se corromper, ela é incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi ensinada, foi evangelizada. Escute isso, irmãos. Pedro fala algo muito prático na vida de todos nós, que muitas vezes nos apegamos a projetos pessoais, os quais Deus muitas vezes não faz parte. Nesses últimos dias temos visto irmãos, pessoas que nos têm ligado pedindo oração, traumas na saúde, traumas na vida financeira, perdas, e as pessoas não estão entendendo que é Deus sacudindo a árvore para cair as folhas para ver se frutifica. É como se fosse o vento soprando. Mas esse vento parece que vai arrebentar, está acabando comigo. Não, esse vento é necessário para que você se desperte para coisas espirituais e você possa desfrutar muito além daquilo que você pensa ser valorizado hoje. Portanto, tudo que eu perdi nesse processo de conversão, perdi apartamento, perdi carro, irmãos, isso para mim é tudo esterco, como Paulo fala aqui, porque Deus me deu tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. É importante que nós entendamos que ao buscá-lo em primeiro lugar, tudo isso que a gente reputa como sendo importante é coisa que ele acrescenta. Mateus 6,63, eu canso de recitar esse versículo, que é uma verdade espiritual, não é só um texto decorado, não. Eu vivo isso. Então para de acreditar na força do teu braço. Não, mas o fulano de tal me prometeu tal coisa. Não, para com isso, você só vai se enrolar cada vez mais e não vai conseguir viver as devidas estações no tempo certo. É como o profeta Isaías já falava no capítulo 2, verso 22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Você fica superestimando essa pessoa que te prometeu tal coisa. Não, mas agora vai dar certo porque o fulano falou que daria. Não, é tudo enrosco, é tudo confusão. Maldito é o homem que confia no homem. Melhor confiar em Deus do que no homem. Você vai entendendo aos poucos, na prática da leitura da Escritura, é que você vai ter esse discernimento espiritual para continuar andando. Tu não tem que paralisar, tu não tem que parar, mas tu já vai andar com uma direção diferente. Tu vai andar pacificado, tu
Tu vai pedir permissão para Deus em tudo que tu fizer. Senhor, esse relacionamento é de Deus? Meu coração está se inclinando para isso, mas ele é enganoso. Senhor, aquela proposta de trabalho, de emprego, ou seja, até mesmo de tu abrir uma empresa, enfim, coisas que vão gerar lucro, que vão gerar frutos financeiramente. Ora antes. Tu tem empresa? Ora na tua empresa antes de sair, com o teu sócio, com a tua sócia. Vocês têm que estar em comunhão, vocês têm que estar na mesma sintonia, na mesma estação. Não adianta um estar colhendo fruto e outro estar plantando ainda. Vocês estão em desajuste, vocês estão desalinhados, não estão alicerçados no mesmo espírito. E é impossível, casa dividida não prospera. Por isso que muitas pessoas que chegam aqui, muitas vezes cocheando, bambeando e não conseguem entender. Acho que fez uma macumba contra ele. Não, a macumba é tu mesmo que faz contra ti ao desobedecer a palavra que está chegando até a ti. Muitos que estão assistindo aqui hoje, embora não sejam considerados evangélicos ou católicos, nem mesmo cristãos, mas são admiradores de Jesus. Muitos entendem esse mistério, porque não colocam aquele jugo, aquele fardo da religião. Eles conseguem tão somente entender o texto, analisar as escrituras, e com a inteligência que Deus deu, pela humildade do coração que ele tem diante do texto, o próprio Espírito dá sabedoria para a compreensão, para digerir a obviedade do texto. Veja o que o evangelista Marcos fala no capítulo 11, versos 13 e 14. É tremenda essa história aqui. Vindo à distância uma figueira com folhas, sabe aquela figueira frondosa, linda, cheia de folhas, muito bonita? Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, Jesus, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aí depois disso, avança alguns versículos, Jesus vai entrar em Jerusalém, faz aquele quebra-quebra no templo, aquele monte de gente fazendo comércio na casa de oração. No cair da tarde ele sai daquela cidade, volta e passa pelo mesmo lugar pouco tempo depois, no mesmo evangelho de Marcos, agora ainda no capítulo 11, versos de 20 a 26. De manhã, ao passarem naquele lugar, viram a figueira completamente seca, desde as raízes. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, olha só a brecha que tem que ser eliminada aqui, meu irmão, para a tua oração ter eficácia. Perdoe-no. Olha a maturidade espiritual que tu tem que ter, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Não adianta você vir com chorumelo. Você quer orar, você quer cumprir um protocolo pela lei, mas a graça que deveria ser a prática do amor tu não quer exercer. E ao não perdoar, você não consegue viver uma nova dimensão espiritual acerca daqueles desafios que Deus está permitindo que você passe para, como experiência, como prova, você, uma vez aprovado, desfrute de coisas melhores. Metaforicamente, aquela figueira não tinha passado pelo processo do outono, por isso tinha folhas, mas sem frutos. Não adianta tu querer frutificar sem perder folha. Não adianta tu querer dar fruto, mas tá tudo bem comigo, não aconteceu nada, não passei por prova, tá tudo bem lá, irmão Jair, tá tudo bem na minha casa. Não, esse evangelho é maravilhoso, tem coisa errada aí, irmão. Se não tiver contradição, se não tiver luta, tem alguma coisa errada aí. Porque a partir do momento que você se volta para o evangelho, a opressão, ela faz parte do processo de maturidade, assim como a árvore tem que perder suas folhas para que ela possa, através da nova brotação, gerar frutos. É um processo natural. Era necessário que a figueira perdesse todas as suas folhas a fim de frutificar. Provavelmente ainda não fosse o tempo dela dar fruto, mas já era o tempo que ela perder suas folhas. Há muitas pessoas que estão caminhando conosco, por exemplo, que a gente vê que ainda não estão frutificando em nada, mas estão passando pela perda das folhas. Parece que estão assim: meu Deus, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, pastor Jair. É assim mesmo, vai ter que perder as folhas, vai ficar só os galinhos ali. Meu Deus, tá tudo pior, tá desabando, o mundo tá caindo em cima de mim. O que tá acontecendo? É o outono, é o teu outono espiritual, é aquele que Deus está permitindo que você passe, para que a partir do momento que chegar ao ponto de não cair mais nenhuma folha, aí vem a brotação nova, e te prepara para as bênçãos que vão vir, porque elas vêm. Nós somos testemunho disso. A presença das folhas, naquele caso, indicava que quando o tempo de frutificar chegasse, aquela árvore não daria frutos. Pode observar, irmãos, por que é necessária a poda? Para dar novos frutos.
Mas no outono nem todas precisam ser podadas. Naturalmente há pessoas que se despojam daquilo que não serve mais, que não cabe mais, que não agrega mais em nada. Mas há momentos que a gente, como pastor, acaba tendo que podar alguns irmãos acerca de alguns comportamentos, porque senão eles não vão frutificar na estação certa. Vão apenas ter uma religião, e o cordão não está aqui para isso. Nós abominamos esse espírito religioso que os fariseus, os saduceus e tantos outros tinham, que não permitiam realmente Jesus ser Deus na vida deles. E aqui Jesus deixa claro que só haverá primavera, tempo de florescer, e verão se houver um outono. Não tenta pular a estação. Com Jesus não dá para ter atalho. Ah, mas eu não gosto do inverno, é muito frio. Vai lá pro Nordeste. Ah, mas eu não gosto, irmão, do calor. Então vem aqui pro Sul. Se você não quer enfrentar as estações, se você não quer permitir que Deus trabalhe onde tu estás, onde Ele te colocou, você vai ficar batendo cabeça para lá e para cá e não vai viver as devidas estações que são necessárias. É que nem aquele crente de igreja, que pula que nem macaco de um galho para o outro e não consegue se estabilizar. Eu consegui entender, irmãos, durante os 9 anos e meio que eu fiquei dentro de uma denominação, que era o tempo de eu suportar todas as estações naquele lugar. Jesus, ele amaldiçoa a árvore e vai para Jerusalém. E chega lá, quebra o pau no santuário, porque eles estavam fazendo daquele lugar um comércio. E ali Deus falando comigo naquele tempo ali: fica em Jerusalém até que do alto eu te revista de poder. Não adianta tu querer sair de Jerusalém antes do tempo, senão tu não vai perder o que tu tem que perder. Tem que sair a vaidade, tem que sair esse orgulho, tem que sair esse espírito arrogante. Tudo isso eu era, não tem vergonha de dizer não. Tem que sair essa carnalidade, essa tua natureza tem que se despojar como folha caída ao chão, para que possa nascer um novo homem, um homem espiritual. Aí sim tu vai dar fruto. Glória a Deus. O evangelista Lucas fala aqui no Evangelho, no capítulo 13, versos de 6 a 9. Então contou esta parábola, de novo a figueira na onda, e olha o barulho. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Uma parábola que Jesus contou. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: pô, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Aí aquele fazendeiro, capataz que cuidava ali: mas senhor, eu sei que ela está inutilizando a terra, mas deixa eu estercar essa árvore. Por mais 1 ano eu vou cavar ao redor dela, vou adubar. Se em 1 ano ela não der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Tem pessoas que não estão frutificando porque não estão permitindo se despojar das suas folhas. Não estão permitindo ser adubadas pela palavra para poderem ser nutridas e poderem ser capacitadas e instrumentalizadas para frutificar. Tem gente que faz mais de 3 anos que caminha com a gente e não dá fruto. Não sai do lugar, fica patinando, porque a gente instrui, a gente orienta. Vale a palavra, irmão. Ah, mas eu já assisti a reunião do cordão, pastor. Por que eu tenho que ouvir de novo? A palavra vai renovar o teu entendimento. A palavra é a mesma. Quem renova é o teu entendimento, é a tua compreensão. Ao ler, examinando as escrituras e assistindo ao vídeo concomitantemente, você vai ter um discernimento diferente. Ah, não tinha prestado atenção. Eu não tinha entendido esse processo. Por isso que é importante você entender a escritura, porque uma vez entendida a escritura como um texto básico que qualquer pessoa entende, uma figueira não está dando fruto, o dono do terreno manda cortar. Está ocupando espaço aqui, vou plantar batata, vou fazer qualquer coisa, mas tira essa árvore daí, não, calma, deixa eu estercar ela. Deus está dando chance ainda para você que não se posicionou no Evangelho. Deus está dando chance de colocar irmãos para te ajudar, estercando a tua vida com boas ações, com a palavra, com o Evangelho, para que você possa de fato se despojar dessa vaidade, dessas folhas que não permitem frutificar. E é disso que Deus quer falar contigo aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, para você entender que há um tempo determinado para todas as coisas, e não nos esqueçamos que o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Lá no livro de Provérbios já estava escrito isso pelo sábio Salomão, no capítulo 16, verso 18. Se você não entender os tempos, se você não entender as eras, como o próprio Salomão fala em Eclesiastes 3, de 1 a 15, preste muita atenção nesse texto. Ele é um pouco longo, mas ele é extremamente didático. E eu peguei aqui uma versão mais atualizada de todas que eu já tinha lido até então, para ficar bem mais didático. Escute, você que está passando esse outono espiritual de aparente perda, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há um tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, de costurar, tempo de ficar calado, bem quietinho. E há o tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra
há tempo de paz. O que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que elas fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e aquelas que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Ele não abre o jogo não, irmão. Senão tu vai ficar vaidosinho. Não, eu já conheço meu Deus, eu sei como é que Ele é. Ó, Deus é meu faixa. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Mas em santidade, não se esqueça disso. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Não tem nada de fanatismo nisso aqui não. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. Porque Deus é absoluto, Ele não é relativo. Nós somos relativos, Deus não. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Por que Deus faz isso como se nós vivêssemos numa roda de hamster? Para que através desse processo você possa amadurecer. Há pessoas que estão vivendo o mesmo ciclo, não sai disso. Por quê? Porque não entenderam que enquanto você não conviver com as estações que Deus coloca na tua vida, enquanto você não valorizar a tua escassa colheita, porque foi escassa a tua semeadura, enquanto você não vê que essas perdas na verdade são ganhos, porque o que Deus faz agora na tua vida tu não compreende, só vai compreender mais tarde. Esse processo aconteceu com todos nós pastores, inclusive, para que nós compreendêssemos o chamado de Deus. Tu não pode te atirar nas cordas, tu tem que andar na direção de Deus, assim como a própria formiga nos ensina. Olha só o Provérbios, no capítulo 6, versos de 6 a 11. Ele manda a gente observar a formiga. Tremendo isso. Observa a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Deus não quer que nós nos atiremos nas cordas. Não é o fato de você estar perdendo tudo que você vai se entregar à depressão, alguns até pensando em suicídio, não. Porque isso aí vai agregar uma preguiça, que vai te amarrar e não vai permitir que você desenvolva aquilo que Deus quer realmente, que você frutifique nessa terra para que seja testemunho de bênção na vida de outros. O evangelista João, no capítulo 4, verso 35, nos diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Tem gente que está esperando o quê para falar de Jesus? Não, pastor, o chamado é teu, já está contigo, né, pastor? Mas Deus já deu o chamado. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Ele não manda a gente ter uma preparação acadêmica ou a unção de um homem de Deus para que você seja capacitado. A partir do momento que você lê o texto, compreendendo as escrituras, e a palavra se instala no teu coração, vai e fala deste Deus do teu jeito. Tu não tem que imitar ninguém, mas frutifique. Aproveite esse tempo de perdas que você reputa por perdas, esse tempo que as tuas folhas estão caindo, que tu está te despojando do teu eu, para permitir que Deus ocupe esse espaço. Porque não tem como Deus habitar em tempo sujo, não tem como Deus habitar em tempo ocupado com outras coisas. Tu tem que te abster desse teu eu, para que você consiga enxergar a colheita de forma horizontal, com visão de águia, entender que já é tempo. Nessa aflição que tu estás passando, nesse pouco que tu tem, Deus quer que tu compartilhe. Nesse pouco de alegria que tu tens, Deus quer que tu leve alegria ao próximo. Nesse pouco de saúde que tu tem, Ele quer que tu pregue o Deus que cura. Porque é nesse processo que a tua fé será testada. E João fala no capítulo 9, verso 4. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. A partir do momento que as trevas tomarem conta desse planeta, e isso está prestes a acontecer. Há pessoas que zombam, que escarnecem, que acham que isso é um conto de carochinha, porque ainda não leram o livro Bíblia, ou se leram, não entenderam a Escritura, e se entenderam a Escritura, não respeitam e não obedecem, não se sujeitam à palavra de Deus, para que no seu coração testifique essa verdade. Basta ver os sinais. Jesus chamava a atenção dos fariseus, assim como lá em Mateus 24, os sinais que haveriam de ter, que precederiam a volta dele, são muito evidentes, mas as pessoas não querem ler. As pessoas não querem se colocar na dispensação daquilo que Deus quer que elas se coloquem, para que elas possam depender de Deus. E é por isso, irmãos, que você tem vivido eternamente outonos da tua vida. Ele quer te ensinar a amá-lo acima de todas as coisas, para que através desse amor tu aprenda a amar os teus irmãos como a ti mesmo, e mais do que isso, como Jesus te ama e como Jesus os ama.
Enquanto esse amor não for aperfeiçoado, não virá brotação de coisas novas no teu coração. Tu vai ficar aí na tua soberba, na tua arrogância, na tua presunção, achando que a forma cultica que tu tem para Deus, do teu jeito, totalmente desalinhado à estação a qual Deus determinou que tu tenha que arrancar a tua soberba, arrancar a tua vaidade e jogar no chão, para que uma vez isso no chão torne-se esterco, assim como as folhas das árvores que caem. Assim Deus quer que seja com a nossa natureza, para que nós possamos desfrutar o melhor dessa terra. E eu encerro essa palavra nessa noite com o profeta Isaías no capítulo 55, verso 6. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto, porque haverá um tempo que por mais que você tente buscar Deus, você não conseguirá encontrar. Após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai vazar daqui, irmãos. Ele não vai ficar aqui nessa miséria, não. Ele vai subir junto e a terra vai ficar ao léu. O príncipe das trevas vai continuar reinando aqui. Mas isso é tema para outra pregação. Por ora, o nosso outono espiritual foi a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 29 de março do ano de 2023, na reunião do Cordão.